Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, trazendo mais uma aula aí especial. E essa aula, ela vai ser um pontapé inicial para as nossas próximas 3 aulas ao vivo do projeto Primeiros Passos com a Microgênios. Se você ainda não está inscrito para participar, não sabe o que é o projeto Primeiros Passos, é uma sequência de várias aulas, mini cursos que nós estamos fazendo ao vivo e gratuitos. Basta estar inscrito, eu vou daqui a pouco mostrar para vocês a página de inscrição. As gravações dos 5 primeiros mini cursos já estão disponíveis no YouTube, só vão ficar disponíveis até o final do mês de maio, então assista, não perca essa oportunidade e se inscreva para participar das próximas aulas ao vivo. A próxima é agora sábado, já sobre Raspberry. As outras duas, além dessa, também vão ser assuntos relacionados com Raspberry. E participando ao vivo, você pode conversar, pode fazer seus comentários, pode fazer perguntas e a gente vai batendo um papo durante a aula. Tá bom, pessoal? Então, como eu comentei, essa aula aqui vai ser uma aula zero. Eu gosto sempre, antes de começar as aulas ao vivo, que é uma aula de 3 horas, né, a aula ao vivo, mas é uma aula bastante corrida, tem bastante conteúdo. Então, esses aspectos relacionados à parte de instalação, eu gosto sempre de já deixar previamente informado para o pessoal numa aula anterior, que geralmente eu chamo de aula zero, tá bom? Então, o objetivo aqui dessa nossa aula zero vai ser justamente isso, saber quais os itens necessários para trabalharmos com a Raspberry, saber qual sistema operacional fazer download, conseguir fazer a parte da instalação desse sistema operacional na Raspberry e algumas configurações iniciais, deixar sua Raspberry aí preparada para poder estar realizando a aula ao vivo, ok? Lembrando sempre que todo esse conteúdo faz parte aí do projeto Primeiros Passos com a Microgênios. Então, nós já temos aí disponíveis mais de 15 horas de conteúdo. Os replays das aulas estão disponíveis no YouTube por tempo limitado, como eu falei com vocês. Tem as aulas extras, tem as aulas zeros e as aulas extras também. Então, dê uma olhada lá no nosso canal. Lembrando que tudo isso vai para uma nova plataforma que a Microgênio está preparando aí e vai lançar nas próximas semanas. Quem é nosso aluno, né, quem já é aluno dos nossos cursos online, das formações, do portal de membros, vai ter acesso a essa plataforma nova, tá, pessoal? Alguns alunos estão nos questionando isso, podem ficar tranquilos. E lembrando sempre aqui dos organizadores, a Microgênios, aqui nós, fornecemos ferramentas de desenvolvimento, softwares, compiladores, Flowcode, MicroC, software Tina de simulação, além dos nossos treinamentos, nosso foco principal, que são os treinamentos, né? Principalmente hoje os treinamentos online, a formação de programadores e especialistas em microcontroladores, a formação em internet das coisas, inclusive a formação em internet das coisas, que é um dos melhores cursos sobre internet das coisas do Brasil, ensina desde a parte do dispositivo até a criação de toda a sua plataforma web, né, de forma profissional. Neste mês de maio está com 45% de desconto, não perca essa oportunidade, você que já conhece aí programação em microcontroladores. E os nossos parceiros, a loja do Arduino e Raspberry, para sempre que vocês precisarem comprar aí uma placa, uma Raspberry, um Arduino, um shield, componentes, falem lá com o Anderson. Com certeza o Anderson vai sempre disponibilizar aí as melhores condições e ajudar vocês a escolherem aí as melhores placas para os seus projetos. E também o nosso amigo Wagner Caldeira, da Excalibur Livros, sempre com descontos especiais para o público da Microgênios. Tem inclusive lá na loja virtual dele uma categoria especial, que é Primeiros Passos Microgênios, tá? Onde tem livros que a gente conversa e indica para ele deixar lá, e ele coloca um desconto especial, e são sempre livros relacionados aqui com os assuntos dessas nossas aulas e ajudam bastante aí vocês a darem continuidade no estudo de vocês. Então vamos lá, vamos dar andamento aqui na nossa aula. Então, para a gente trabalhar aqui com a Raspberry, quais os itens que nós vamos precisar? O que a gente vai estar precisando para trabalhar com a Raspberry? Basta ter simplesmente a placa Raspberry?
É um dos itens, né, pessoal? É importante ter a placa, sem ela a gente não vai conseguir trabalhar, né? Mas não é o único. Você vai precisar de alguns outros itens aí fundamentais, inclusive isso é muitas vezes a decepção de muita gente, né? A pessoa compra a plaquinha, daí vai começar a trabalhar, daí não tem o cabo, não tem a fonte certa, não tem o cartão de memória certo, e aí dá até um desânimo, né? Então é importante ter todo um conjuntinho aí inicial para você poder começar a trabalhar. Nós recomendamos aí que você tenha uma placa Raspberry, geralmente essas que são do modelo B, que tem esses conectores aqui, tá? Esses 4 conectores USB, esse conector Ethernet, tá? Sempre que você vê nessa configuração aqui, independente se for versão 1, 2, 3, tá? 4, aí não importa, mas vão ser sempre versão B, tá? Vai ser sempre do tipo B. É interessante porque ela tem vários conectores já integrados, então facilita a conexão, tá bom? Pode ser a Raspberry Pi 1, 2, 3, 4, tanto faz. É interessante, nós recomendamos que você comece que você tenha pelo menos uma 3, ou 3, ou 3B, 3B ou 3B Plus. Agora tem a 4 também. Por quê? Deixa eu só mostrar aqui um detalhe para vocês. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui é a 2B, tá? Ela é muito legal para você trabalhar. Dá para trabalhar, dá para fazer tudo com ela. O único detalhe é que nessa versão 1 e versão 2, não tinha ainda o Wi-Fi integrado. Então você vai precisar sempre estar conectado com um cabo de rede Ethernet, ou então você vai precisar desses módulozinhos aqui, que são os módulozinhos USB que geram Wi-Fi. Tá bom? Geralmente tem que comprar alguns que já são testados, né, homologados para trabalhar com a Raspberry. Daí o próprio sistema operacional dela já tem os drivers específicos e ao passo de você colocar e ligar a placa, ele já reconhece e você já consegue trabalhar com Wi-Fi. Tá bom? Então é só por isso que eu recomendo aí, pelo menos a partir da versão 3, por essa questão de você já ter o Wi-Fi integrado, tá bom? Mas se tem uma antiga Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2, não tem problema, dá para trabalhar também, certo? Fora isso, vai ser importante ter um cabo HDMI ou HDMI DVI. Como que você vai saber qual escolher? Se você for conectar numa TV, dessas TVs modernas aí, né, dessas TVs que já vem com a entrada HDMI, ótimo. Então, um cabo normal da própria TV, HDMI, já vai ser o suficiente para você fazer a conexão da placa. Aqui, na placa, se você der uma olhada, tem um cabo HDMI, tá? Diretamente aqui na placa. Então, basta ligar daqui para sua TV. Inclusive, por aqui trafega o áudio também. Então, na TV, se você quiser utilizar a placa Raspberry como um centro multimídia, ou para jogar, ou para fazer coisas desse tipo, o som também já vai trafegar aqui pelo cabo HDMI, tá certo? Porém, se você for utilizar num monitor de computador, você vai ter que verificar se o seu monitor tem ou não a entrada HDMI. Acredito que os monitores novos já tenham, trabalhem como se fosse TV. Então, ok, perfeito, vai funcionar da mesma forma. Aqui na empresa e nos locais onde a gente dava treinamento, geralmente os monitores não tinham a entrada HDMI, tá bom, pessoal? Geralmente eles tinham a entrada VGA, aquela que parece uma entrada COM antiga, não sei se vocês lembram, né? Só que em vez de ter... só que tem 3 fileirinhas, né? De furinhos. Tem, DB15, né? A entrada VGA. Ou então a entrada DVI. Com a entrada DVI fica fácil. Então tem cabo HDMI, DVI, de um lado tem HDMI, você vai conectar na placa Raspberry, do outro lado tem o conector DVI, você vai conectar no monitor, funciona muito bem. Quando só tem VGA, daí a coisa começa a complicar,
tá, pessoal? Daí começa a complicar, porque daí você vai ter que mexer em alguns arquivos de configuração da Raspberry antes de começar a trabalhar com ela. E para quem é iniciante é um pouco complicado. Então, eu não recomendo usar, para quem está iniciando, monitores que só tenham a entrada VGA. Utilize monitores aí que tenham DVI ou HDMI, que fica mais fácil. Até porque o cabo também HDMI para VGA, ele também é mais complicado de se achar, tá bom? Então essa é a dica do cabo, você vai precisar. O cabo, pessoal, ele vai precisar, só um detalhe, tá? Tanto o cabo quanto essa parte aqui de baixo, que eu coloquei como opcional, teclado USB, mouse USB, tá? E monitor, vai ser necessário se você for trabalhar com a Raspberry como um computador, tá bom? Colocando ela numa mesa, ligando todos os dispositivos nela, né? Teclado, mouse, monitor, daí você vai ligar a Raspberry no monitor via o cabo HDMI ou o cabo DVI e vai trabalhar como se fosse um computador, tá bom? Se você não for trabalhar dessa forma, se você for trabalhar de forma remota com a placa, que é a forma com que nós vamos fazer no nosso treinamento, daí até você nem precisa desses cabos, né, de conexão e também não vai precisar desses outros módulos aí para trabalhar com o computador. A não ser que você não tenha feito algumas configurações que eu vou comentar mais para frente. Daí é interessante, pelo menos pela primeira vez, ligar ela como um computador para você configurar ela, ok? Você vai precisar de um micro SD card, pelo menos 16 GB aí, é bom você ter à sua disposição. Classe 10, para ser um cartão de memória rápido. Não é bom que seja um cartão de memória lento, tá? Senão fica muito difícil de trabalhar. Então, pelo menos, aí classe 10, tá? Quanto mais rápido, melhor. E você vai precisar de uma fonte de alimentação com saída USB micro, igual a fonte de celular, porém, geralmente fontes de celular não funcionarão, tá? Porque tem que ser uma fonte 5 volts, 3 amperes. Geralmente, fonte de celular é de 1, 1,1, 1,5. Dificilmente tem corrente, ela fornece correntes maiores do que essas. Caso você tenha alguma que forneça mais, ok. Mas é interessante que tenha aí pelo menos 5 volts, 3 amperes, 2,5 amperes ainda dá para trabalhar. Menos do que isso vai ficar muito complicado e provavelmente sua placa vai começar a ter funcionamento bem estranho, tá? Vai perder conexão de rede, às vezes não vai conseguir conectar na rede, vai começar a ter problemas. Tá bom? Ela é uma placa que puxa bastante corrente aí para se trabalhar. A gente tem que lembrar que ela é um computador, né, pessoal? Tem um processador aí poderoso, processador de vídeo integrado aí junto no mesmo invólucro do processador. Então, né, tem que alimentar as portas USB, Ethernet. Não é igual um microcontroladorzinho, tá bom? Aqui já é aquele grupo de sistemas embarcados de grande porte que eu comentei lá na nossa primeira aula de introdução. Perfeito, pessoal? Feito isso, então você vai fazer toda a conexão, tá? Na Raspberry e vai ficar dessa forma aqui. Mas antes de fazer a conexão em si, a gente tem que instalar o sistema operacional e tem que configurar algumas coisas importantes. Então vamos falar aqui com relação à parte do download do sistema operacional oficial, o Raspberry Pi OS. Antigamente, esse sistema operacional se chamava Raspbian, né? Por ser um derivado de uma distribuição Linux chamada Debian, uma distribuição muito famosa, muito importante, né, no meio Linux, tá bom? E só que depois eles mudaram um pouco a questão de repositórios, mudaram algumas coisas, né? Divergiram mais do projeto Debian, então alteraram o nome. Então agora chama Raspberry Pi OS. Essa primeira aula que eu vou dar sábado de Raspberry, ela vai ser uma aula bem focada em Linux, tá? Bem focada nos passos iniciais aí do sistema operacional, das configurações da placa, dos acessos à placa,
tá bom? Comandos Linux, então a gente vai ter que entender um pouquinho, é lógico, né? Vai ser um entendimento básico, mas a gente vai precisar entender um pouquinho do sistema operacional, tá bom? Nessa aula de sábado que a gente vai ministrar, não percam, se inscrevam lá, né? Mas esse vai ser o tema, tá certo? Aqui é o local de download, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o site da Fundação Raspberry, né? raspberrypi.org. Vamos clicar aqui, vamos passar o mouse por aqui, software. Então tem aqui, ó, Raspberry Pi OS e Raspberry Pi Desktop. Isso daqui não é para trabalhar com a placa, isso daqui é para você criar, por exemplo, um pendrive com o sistema operacional da Raspberry e usar no seu computador, para usar como se fosse um computador, tá? Não necessariamente com a placa Raspberry. Nós vamos utilizar esse aqui. Vamos utilizar o Raspberry Pi OS. Clicando aqui, já aparecem as versões disponíveis, tá bom? Então aqui para download tem o Raspberry Pi OS com a interface de desktop e com os softwares recomendados. Então com isso daqui você consegue trabalhar como se fosse um computador. Então vai ter interface gráfica, vai ter tudo aí para você estar trabalhando e vai ter softwares, né? Um pacote lá que é o LibreOffice, que é uma suite Office para você trabalhar com coisas de escritório, como se fosse Word, Excel, PowerPoint, vai ter navegador de internet, vai ter jogos, vai ter tudo aí como se fosse um computador. Aqui é o Raspberry Pi OS para só com o desktop, mas sem os softwares extras. Tá? Então já economiza um pouco de espaço aqui para quem não vai usar como um computador, mas quer uma interface gráfica para ajudar na configuração e assim por diante. E o Raspberry Pi OS Lite, e nesse caso aqui ele não vem com a parte de interface gráfica, daí tudo é só em linha de comando, tá bom? Se você tiver cartões de memória menores do que 16 GB, talvez você não vá conseguir instalar essa versão aqui com os softwares recomendados e nem o desktop, precisa ver, tá bom? Antigamente, com 8 GB ainda dava para instalar o desktop, mas como eles estão atualizando, acrescentando bastante coisa, então tem que verificar. Por isso eu recomendo pelo menos 16 GB aí no cartão de memória, para você poder escolher aí qual sistema operacional quer e também, se você quiser usar como computador, a placa. Então você vai vir aqui, vai baixar, é um arquivo grande, então vai precisar aí de paciência para fazer todo o download. Sempre é bom verificar a integridade, né, do download depois. Vai vir um arquivo compactado. Quando finalizar de baixar esse arquivo compactado, você vai ter que descompactar esse arquivo para então preparar o seu cartão de memória. Então o próximo passo para fazer a instalação da Raspberry é preparar o cartão de memória que você vai utilizar, colocar o sistema operacional nesse cartão de memória, tá bom? Aqui também no site da Raspberry, tá? Já fala justamente desse software aqui, que é o Raspberry Pi Imager, para você fazer essa instalação, né? Pode preparar, ele inclusive pode formatar o cartão de memória e já grava a imagem do sistema operacional, porque não é simplesmente copiar e colar, tá, pessoal? Ele tem que preparar todo o sistema de arquivos no cartão de memória do jeito correto para o sistema operacional funcionar. Aqui o cartão de memória vai servir como se fosse o HD do seu computador. Tá bom? Então isso daí é um detalhe importante para ficar claro, não é simplesmente arrastar e jogar, tá certo? Antigamente tinha um outro processo de instalação que utilizava um software chamado Nubes, né? Uma ferramenta chamada Nubes. Não é mais a forma oficial de instalar o sistema operacional da Raspberry, tá bom? Agora é dessa forma. Esse software, pessoal, a primeira vez que eu utilizei ele, há alguns 6 meses atrás, mais ou menos, acho que até um pouco mais, o software era um pouquinho ruinzinho, tá? Vou ser bem sincero com vocês, eu tive alguns problemas. Agora, para fazer essa aula zero nova aqui, eu usei e ele funcionou bem legal.
Porém, se vocês tiverem algum problema, existe também um outro software chamado Etcher, tá? Esse daqui, ó, Etcher Balena. Esse software aqui também é um software bem interessante e fácil de utilizar, que faz a mesma coisa. Então, com a imagem do sistema operacional que você vai fazer download, você pode utilizar esse software aqui para preparar o cartão de memória, né? Fazer a cópia do jeito correto, preparando o cartão de memória para você utilizar com a Raspberry, tá certo? Porém, como eu falei, dessa vez eu testei aqui, funcionou muito bem. Inclusive está aqui, ó, o software está aqui. Então você tem que selecionar o sistema operacional. Existem várias formas de selecionar o sistema operacional. Aqui uma atenção, tá, pessoal? Se você for utilizar essa primeira forma que está aqui, você não precisa ter baixado previamente a imagem do sistema operacional. Só de clicar aqui, ele já vai iniciar o processo de download para então fazer a gravação, tá? Eu não recomendo fazer dessa forma, tá? É uma forma bem arriscada aí que pode dar problema durante o processo de criação do cartão de memória para Raspberry, tá? Você pode encontrar também outros sistemas operacionais, tudo aqui é por download, tá? Tudo aqui é por download. De outros fornecedores, então, ó, tem Ubuntu, tem Manjaro, tem esse RISC-OS, tá? Então aqui ele tem um espectro aí bem grande. Tem para multimídia, se você for utilizar com multimídia, com emulação de jogos, tá bom? Aqui não vem ROMs, tá, pessoal? Aqui é só preparar o sistema, daí você tem que ter as suas ROMs, os seus jogos para instalar e fazer funcionar, tá bom? Para outros usos aqui específicos, tem aí um monte de possibilidades, tá bom? Nós não vamos estar trabalhando aqui com nenhuma dessas, tá? No nosso caso aqui, a gente vai usar, eu já fiz o download, né? Então, eu vou simplesmente selecionar por aqui, ó, Use Custom, tá? Então, daí clica aqui, você vai encontrar lá a sua imagem, tá? E vai selecionar. Se o seu cartão de memória tem alguma coisa, você pode clicar aqui em Erase Format as FAT32 para ele fazer a formatação do seu cartão de memória, tá bom? Então, primeiro formata, depois você seleciona a imagem aqui que você fez download, já descompactou para fazer o processo de instalação no cartão. Uma dica aqui, pessoal. Quando você tiver aqui nessa tela, isso é um recurso interessante, um recurso novo interessante, tá? Você pode selecionar Ctrl, Shift, X e vai aparecer essa telinha aqui, que é uma telinha bem interessante, tá, pessoal? Bem interessante. Por quê? Porque ela permite já fazer uma configuração escrevendo em alguns arquivos importantes, já nesse processo de gravação. Configurações como o tipo do hostname, se você quiser mudar o nome da sua Raspberry, tá bom? Mas eu vou mostrar depois como configurar isso na Raspberry, como você faz mudança do hostname, tá? Fiquem tranquilos. Habilitar o SSH, isso aqui é interessante, tá, pessoal? Isso daqui é interessante. Eu, se fosse vocês, habilitaria aqui o SSH, já deixaria ele habilitado, tá? E colocaria aqui a senha, tá bom? A senha aqui do usuário. Poderia já configurar também o Wi-Fi, isso daqui também facilitaria, tá? O local, né? Selecionar o local, ok? E é isso, e salvar e mandar e fazer o processo de gravação, tá bom? Eu acabei não fazendo, tá? Eu descobri isso daqui depois que eu já tinha gravado a minha Raspberry. Mas se vocês conseguirem habilitar isso daqui previamente, ajuda, tá? Ajuda, mas não tem problema. Se não fizer, eu vou ensinar também como fazer essas configurações, como habilitar, tá bom? É só uma dica, tá?
tá, pessoal? Apenas uma dica. Feito isso, vai selecionar o cartão de memória e vai mandar gravar. Eu não vou realizar esse procedimento aqui, porque é um procedimento bem demoradinho, tá? Tanto esse daqui, quanto depois quando você ligar pela primeira vez a Raspberry. É um procedimento um pouco demorado, tá bom, pessoal? Então eu não vou realizar por aqui. Tá aqui, certo? Então ele vai gravar lá o cartão de memória. Depois de gravar o cartão de memória, você vai tirar o cartão de memória, vai inserir o cartão de memória na placa, tá? Então vai inserir aqui o cartão de memória, tá vendo aqui, ó, na entradinha da placa, embaixo dela, tá bom? Certo? Vai inserir o cartão de memória. E uma vez instalado, né, ligou tudo direitinho, a dica que eu dou, liga primeiro o teclado, o mouse, o monitor, por último você liga a fonte de alimentação, ela vai inicializar, vai fazer um processo ali de expansão dos arquivos do sistema operacional, daí vai reiniciar tudo isso automaticamente e vai abrir o desktop, tá? Abrindo o desktop, você já vai conseguir fazer algumas configurações iniciais aqui bem importantes, que eram aquelas que poderiam ser feitas antes mesmo lá no processo de gravação do cartão de memória, tá bom? Mas digamos que a gente não tenha feito, como foi o meu caso, eu não fiz lá, então eu configurei aqui. Primeiro você vai selecionar o país, né, e a localidade. Depois você vai criar um password para Raspberry, tá certo? Para o usuário padrão, que é o usuário Pi. A senha padrão é Raspberry, tá, pessoal? Só para vocês ficarem cientes, então naquele outro item lá, onde se você quisesse já deixar habilitado o SSH, a senha padrão é Raspberry, tá? O usuário é Pi e a senha é Raspberry. Mas é sempre interessante você colocar uma senha sua aqui, customizada. Daí ele vai fazer uma configuração do display, vai perguntar se o monitor está mostrando tudo direitinho, se tem um quadro, né, em volta da imagem. Depois você já pode conectar na internet e é interessante que você conecte numa rede Wi-Fi aí e se conecte à internet, ou então faça conexão também à internet cabeada. O Wi-Fi hoje em dia está mais fácil, né? Está mais simples. Ele já vai escanear, já vai encontrar as redes Wi-Fi, e com a conexão na internet, ele vai perguntar se você quer fazer a atualização. E é sempre interessante manter o seu sistema atualizado. Essa parte de atualização também é uma parte demoradinha, tá, pessoal? Então, se você selecionar aí para fazer a atualização, que é o que eu recomendo, fique, né, ciente que vai demorar um pouco aí para você poder finalmente trabalhar, brincar aí com a sua Raspberry, tá certo? Uma vez terminado o processo de atualização, ele vai mandar uma mensagem dizendo que o seu sistema está atualizado e vai pedir para você reiniciar a sua Raspberry, tá bom? Feito isso, pessoal, antes de finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui a gente vai fazer, tá? Durante a aula, fiquem tranquilos. Isso aqui nós vamos fazer. Eu vou ensinar para vocês formas de se acessar a Raspberry, que a gente está fazendo um acesso remoto a Raspberry. E eu só quero aqui, nesse caso, mostrar algumas coisas que são importantes. Se você clicar aqui no iniciar, né, onde tem o desenho da frutinha aqui, da Raspberry, na parte aqui de preferências, Raspberry Pi Configuration, existe uma tela gráfica de configurações importantes.
tá bom? Então aqui você pode mudar o hostname. Eu vou mostrar tudo isso para vocês em linha de comando, tá? Eu não vou ficar usando na aula essa interface aqui. Eu vou mostrar como fazer o acesso via VNC, mas eu não vou ficar mostrando, trabalhando em cima dessa tela. Até porque eu acho que o nosso foco com trabalhar com a Raspberry como sistema embarcado não vai ser esse, né? Então eu não vou ficar muito aqui em cima, mas estou mostrando para vocês que existe essa possibilidade de configuração de forma gráfica. Questões de display, mas principalmente aqui, ó, interface. É bem importante para você poder trabalhar com o VNC, né, que é dessa forma que eu estou trabalhando, ou com o SSH, que é uma outra forma de conexão remota, que estejam habilitados esses canais de interface, esses canais aqui de comunicação, tá bom? Outros itens, como I2C, SPI, serial, também podem ser configurados a partir aqui dessa tela, tá? No meu já está habilitado. E além dessa forma, existe também a forma para a gente fazer isso com o terminal, tá? Com linhas de comando, que é o que a gente vai estar trabalhando durante o nosso curso. Então eu vou digitar aqui sudo. Depois no curso eu vou explicar para vocês essas questões, rasp, config. Não precisa ter conhecimento nenhum de Linux para fazer o curso, tá, pessoal? O necessário vai ser aprendido, a gente vai conversar, vou ensinar vocês durante as aulas, tá bom, pessoal? É para iniciantes. Esse projeto Primeiros Passos é focado mesmo para quem nunca mexeu nas coisas, tá bom? E deu em o Enter e ele entra aqui nessa tela aqui, onde a gente também consegue fazer por meio de terminal, por meio de comandos, né, as configurações. Aqui eles já criaram, na verdade, só que eles criaram um programinha aqui no terminal para facilitar esse tipo de coisa. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, Interface Options, vou dar Enter, e aqui também é possível fazer a habilitação, olha lá, do SSH, do VNC e assim por diante. Então, digamos que eu queira habilitar o SSH. Eu vou dar Enter, ele vai perguntar se eu quero habilitar, eu vou dizer que sim, vou dar um Enter novamente. Ele vai dizer que o SSH está habilitado, eu vou dar um OK. E posso, com a tecla Tab, também navegar aqui, dar um Enter para finalizar esse processo de configuração. Certo? E já que a gente está aqui, né, vai que vocês aí liguem, configurem, cheguem até esse ponto, né? Para desligar a Raspberry, é sempre importante desligar por aqui, clicar aqui desconectar, né, e shut down, tá? Nunca tirem da tomada direto, que não é bom fazer isso para o sistema de arquivos, pode corromper o SD card, tá bom, pessoal? Tomem cuidado com isso. Ou se você estiver trabalhando com linha de comando, você pode desligar a sua Raspberry digitando sudo shut down -H de halt, de desligar, e daí você precisa colocar um tempo para fazer esse desligamento. Então você pode colocar um tempo, ele vai decrementando, se tiver outros usuários conectados, eles vão sendo avisados, ou se você quiser desligar instantaneamente, você digita now, N-O-W agora. E olha lá, já desconectou, já perdi aqui a minha conexão com a Raspberry. Tá certo, pessoal? Então essa era a aula que eu queria passar aqui para vocês nesse momento. Não deixem de se inscrever, tá? Para participar das próximas aulas ao vivo. Lembrando então aqui, amanhã, 22 de maio, aqui ó, Raspberry Pi, configurações e primeiros passos. A gente vai trabalhar principalmente com a parte, como eu falei, de sistema operacional e formas de acesso à Raspberry, tá? Vamos ver várias formas interessantes de acessar ela. Depois, 12 de junho, introdução a Python, que vai ser a linguagem que a gente vai brincar com alguns I/Os da Raspberry. E dia 26 de junho, aí, trabalhar com Raspberry Pi, projetos básicos com I/O, tá bom? Utilizando aí a linguagem Python. Essa era a aula 0 que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e conto com a participação de vocês amanhã. Um abraço aí a todos, bons estudos e projetos.